Aula, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre dois pensadores, a princípio, né, no início da aula, vamos falar sobre dois pensadores que foram importantes para o pensamento teológico, para o desenvolvimento da teologia no mundo, tá? Um suíço e o outro alemão, tá? O primeiro deles é esse aqui, ó, Karl Barth. Esse foi um teólogo e o pensamento que ele desenvolveu contribuiu para a teologia no seguinte sentido, olha só. Ele diz que Deus é totalmente outro. Por que ele utilizou, está na apostila de vocês, por que ele utilizou esse termo que Deus é totalmente outro? Deus e a religião pode ser entendido de duas formas, tá? E aí você também consegue compreender a visão de algumas igrejas, tá? Tem igreja que no lidar espiritual diário dela, ela manifesta talvez não ideologicamente seu pensamento a respeito da religião e a respeito de Deus, mas de forma prática isso sempre acontece, tá? Mesmo que você, como pastor, pastora, como um obreiro, como missionário, mesmo que você não tenha uma ideologia pronta para a sua igreja, você não tenha esse escrito ou não tenha pego de lugar nenhum, na sua prática você demonstra de alguma forma um tipo de ideologia. Por exemplo, você pode se dizer socialista, mas você é uma pessoa que consome marcas, que consome muito coisa, que você é uma pessoa totalmente ligada ao mercado. Você, na sua prática ideológica, sua prática de vida, você vive num sistema capitalista e não consegue fugir dele. Por mais que você acredite que você é uma pessoa que é voltada para o socialismo, a sua prática de vida mostra outra coisa. A mesma coisa é a igreja. A forma da igreja lidar na realidade com outras pessoas, com o seu culto, com a forma de ver a religião, de ver o mundo espiritual, ela determina uma ideologia, que basicamente vai estar, quando você conceitua Deus de alguma forma, relacionadas a esses dois pontos. Olha só, Deus seria, né? Deus é imanente e transcendente. Transcendente. O que significa isso? Ser imanente significa que Deus, ele flui através da sua criação nas coisas que ele fez, tá? Deus é imanente. Deus, por exemplo, você falar que você confiar em Deus somente como provedor, você está falando da imanência de Deus. Quando você fala assim, vem cá que você vai receber aquilo que você está precisando, tá? Meu irmão, se você for fazer uma análise teológica mais aprofundada da Bíblia, você vai ver que na maioria das vezes o texto bíblico ele está mais para um relacionamento com Deus pelo que ele é, do que pelo que ele tem, o que pode dar, tá? Então, mas Deus não deixa de ser imanente, tá? Ele é imanente? Sim, mas ele é transcendente. Ele vai além da materialidade, ele é espiritual, ele é capaz de satisfazer um homem em todos os âmbitos da sua vida. Só que há igrejas que trabalham a ideia somente de um Deus imanente, que é só espera dele aqui na terra, tá? E de certa forma, né, a gente já comentou isso em alguma medida, mas o judaísmo do Antigo Testamento, eles esperavam em Deus aqui na terra. Então aí a gente poderia até ler aquele versículo que eu comentei em uma das aulas, dando um testemunho. Você pegar, por exemplo, o Salmo 37, olha só o que o Salmo 37 fala. Ele já é voltado totalmente a uma vida terrena e a uma esperança do consolo divino enquanto um ser humano que habita a terra. Olha só. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem, e habitarás na terra, e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Tem igreja que é só isso, é os desejos do coração. Essa era a esperança no judaísmo. Por quê, meus irmãos? Porque no Antigo Testamento,
Não havia uma perspectiva de uma vida espiritual futura. Quando isso acontece, acontece em profecia. Era a ideia de esperar Deus na terra. Deus vai me abençoar aqui, ó. Se eu sirvo a Deus, Deus vai me abençoar aqui. Mas você pode viver, né, sendo abençoado somente espiritualmente e ficar pobre o resto da sua vida. Tá? Mas não era essa perspectiva lá. A perspectiva era quem era abençoado por Deus prospera. Tá? Pode ser isso também hoje? Pode ser também, irmão, mas muito mais você prosperar nas áreas essenciais da vida, que é isso que está faltando. Hoje em dia, você ter dinheiro é o menos importante. Tá? Lógico que, né, ficar sem dinheiro também não é bom não, né, irmão? Mas assim, a prosperidade é você, num tempo que nem o nosso hoje, né? Tá todo mundo aí usando máscara. Ter saúde é um sintoma melhor de prosperidade hoje, porque com saúde você pode conquistar. Agora, sem saúde, mesmo que você tenha, o que você tem não vai te servir de nada, né? Então assim, Deus é imanente? Sim. Mas Deus também é transcendente. E na época de Karl Barth, o que estava acontecendo? Tinha uma corrente liberal da igreja, que só apontava a igreja, ou Deus, como um ser imanente, como bênçãos terrenas, como agir de Deus enquanto algo terreno aqui na terra. E aí Karl Barth, ele veio trazendo essa outra mensagem, assim, olha, Deus é totalmente outro, quer dizer, Deus, ele não pode ser explicado pela materialidade das coisas da vida, não. Ele vai além, ele é imanente, ele é perfeito, ele é supremo, ele é poderoso. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que pregar uma mensagem que vá de encontro com aquele Deus que é além das coisas que nós vemos. Essa é a ideia inicial de Karl Barth, que viveu de 1886 a 1969. Depois disso, aí, já tinha escrito aqui, ó, a imanência e a transcendência de Deus. Ó, esquece aqui, já estava ali. Depois, olha só, ele diz que a atividade do teólogo tem que ser feita sempre com humildade. Você está aprendendo na Bíblia, né? Você está aprendendo coisas da Bíblia, você está aprendendo coisas a respeito da sociedade e você está aprendendo coisas a respeito do ser humano. Qual que é a tendência do coração humano que adquire conhecimento e cresce? Porque é um conhecimento diferenciado. A tendência é você ficar uma pessoa mais arrogante, mais orgulhosa, mais prepotente, mais cheia de si. É a tendência. Se você deixar o seu coração te levar, o seu conhecimento se toma de tal forma que isso passa a ser algo, né, de referência para os outros como um nível de superioridade. O que ele diz é que o teólogo tem que ser humilde. A teologia tem que ser feita com humildade. Isso não acontece, irmãos, só com teologia, não. Qualquer estudo bíblico que você se empreenda a fazer, ou mesmo secular, isso acontece principalmente em cursos com alto nível de credibilidade, né, de status. Por exemplo, curso de Direito. É normal um aluno do curso de Direito, ele já achar que é advogado sem nem ter formado. A pessoa fica mais prepotente, fica mais arrogante, principalmente se não tiver uma família, uma boa formação. Então, ele já lembra, isso já fica de acordo para a gente também, tá? Teologia se faz com humildade, pregação se faz com humildade, tá? O evangelho se faz seguindo o exemplo de Cristo, com humildade. Depois disso, o teólogo, ele é dependente da oração. O que ele propôs era o seguinte: na mesma medida que se estuda a teologia, se ora. Então, você estuda muito? Ora muito. Ora muito. Você estuda pouco? Então, vai estudar muito para você poder orar muito também. Tem que estudar muito, tá? Tem que preparar bem. Então, a oração é essencial, irmãos. Só a oração, olha só, isso é parte, no curso de evangelismo, disciplina de evangelismo, a gente vai ver isso. Parte do que a gente chama de meio de graça, tá? Você tem alguns meios de graças para se encontrar com Deus. Então, a oração é um meio de graça, o louvor e a adoração é meio de graça, o jejum é meio de graça, ler a Bíblia é um meio de graça, porque Deus pode te falar alguma coisa naquele momento. Meio de graça de se encontrar com Deus, tá? Agora, de todos, irmãos, de todos os meios de graça que você possa encontrar, tá? Para transformar a sua vida espiritual, a oração
Aí não é ele que está falando, sou eu. Tá? A oração é o maior meio de graça. Quanto mais você orar, você vai mais estar perto de Deus. Tá? Tem gente que acha que é o jejum e fica, e faz jejum, e faz jejum, e faz jejum. Se você fizer jejum e não orar na mesma proporção, não adianta nada. Agora, ora para você ver. Você não precisa fazer mais nada. Ora. Deus está procurando gente que ora. Tá? A oração transforma a igreja. A oração transforma as pessoas. A oração transforma a sua vida espiritual. A oração te dá intimidade com Deus. Não é jejum. Normalmente a pessoa, quando tem muita intimidade com Deus, ela está jejuando e orando. Só que ela atribui a graça que ele recebe superior ao jejum. Não é, irmão. É a oração. Tá? Ora mais para você ver. Ora diferenciado. Faz que nem Daniel. Ora 3 vezes ao dia para você ver. Como é que você vai ver? A diferença que vai ter na palavra que sai de sua boca. Vai ser Deus te tocando. Misericórdia. Coloca esse negócio aí no silencioso. E, irmãos, olha só. A oração faz toda a diferença. Então ele já alerta os estudantes de teologia sobre essa importante questão. Não faça teologia sem ter seus joelhos no chão. Não faça. Porque vai soar como qualquer tipo de palestra, de ensinamento. Vai ser uma palavra seca, sabe? Vai ser uma palavra que não vai trazer vida. Porque quem transforma o coração humano não é o seu conhecimento, é o poder de Deus que vem junto com a palavra dele. E para ter essa graça, irmãos, somente uma vida de oração. Somente uma vida de oração. Jejum é bom? Bom. Orar em outros locais, né? Em monte, quem gosta de fazer esse tipo de busca especial, amém. Glória a Deus. Todo tipo de sacrifício, ele é bem-vindo, mas se ele não tiver misturado com a oração, tá? Agora eu te falo, se você não fizer nenhum dos outros, se você andar em oração, é impossível você não ter a graça de Deus, tá? Então fazer teologia, estudar teologia, ok. Pregar, explicar às pessoas o conteúdo que você quer explicar com sabedoria, ok. Mas sem oração é impossível, tá? É impossível. Depois disso, segundo ele, e isso, irmãos, segundo ele, fazer teologia exige do teólogo momentos de solidão e solitude. Só que para ele a solidão, na verdade, é um sacrifício, é uma tristeza. Ela é um momento de angústia em que a pessoa permanece sozinho pelo fato de não ter com quem estar. Isso seria a solidão. Agora, solitude não. Solitude é uma escolha de estar só para se deleitar com a presença de Deus. Então, para ele, a teologia se faz com solitude. E essa solitude, ela pode ser explicada porque, como eu disse para os irmãos, a teologia, ela é um ramo do conhecimento, da ciência, que está junto com a filosofia, fazem parte do mesmo grupo científico. Tá? Quando você está fazendo teologia, pensando a respeito de um texto, refletindo a respeito desse texto e definindo algo sobre o texto, você está também fazendo filosofia. Isso é filosofia. Tá? Você não está querendo comprovar nada de forma prática. Você está refletindo e extraindo daquele conhecimento um novo conhecimento. Quando você faz isso, irmão, você está fazendo filosofia. Então, a teologia e a filosofia são duas áreas que andam juntas. Só que, para você ter esse momento de reflexão, você precisa ficar sozinho. E é esse momento de reflexão em que você consegue produzir conhecimento que ele chama de solitude. Assim é a filosofia também. Você já vê que filósofo é uma pessoa mais solitária também. Fica ali só pensando na vida, fica parado e fica analisando. E muitas vezes as análises que um filósofo faz são de coisas do cotidiano, meu e seu, que nós passamos e não percebemos. Por quê? Porque nós ficamos preocupados demais com as coisas dessa vida. Então, quando você para de preocupar com as coisas dessa vida, você pode olhar para a palavra de Deus
ir para a sua realidade e tirar um conhecimento superior dela. Então esse é um exercício que para ele o teólogo tem que fazer. Como? Tirar um momento sozinho. Você viu que Jesus fazia isso? Jesus estava ali, tem hora que ele se afastava e ficava sozinho. Só ele, Deus. A própria oração é um momento, porque não necessariamente Deus vai falar com você naquele momento de oração, mas você vai refletir com Deus a respeito daquilo que está sendo vivido. Então a teologia é feita também dessa forma. Então é necessário isso aqui, ó, solidão e solitude. Momentos de devocional, momentos de solitude com Deus. Você sozinho, fecha a porta do teu quarto, assim que o texto fala, vai ali e medita você com Deus na sua palavra, seja em oração, seja em meditação do texto bíblico. Então tem que ter isso aqui, irmãos. Um tempo sozinho. Quando você vai fazer uma mensagem, vai pregar uma mensagem, não é você sozinho, é você ali refletindo, Deus te revelando, Deus te falando, você produzindo conhecimento que nem sempre vai estar 100% ligado naquele texto específico, tá? Isso é filosofia, você vai estar fazendo, é filosofia. Você vai estar pregando, mas é filosofia, tá? Depois disso, para ele, a teologia, ela é feita com a Bíblia em uma mão e o jornal em outra. Por que isso, irmãos? Porque a teologia, ela tem a ver, é uma revelação, né? É uma revelação, apesar que Paul Tillich vai falar sobre isso, ó. Para Paul Tillich, que é esse aqui, para ele a teologia ela é temporal e eterna. Por que ela é temporal? Porque quando eu pego a Bíblia aqui, ó, e vou falar a respeito do texto, às vezes você está querendo uma resposta, eu pego a Bíblia e leio o texto, correto? Você quer esse texto para quê? Para um momento da sua vida. Você está vivenciando essa palavra, certo? Ou você está vivenciando experiências que você precisa aprender. O texto bíblico, ele tem que falar com a sua realidade de vida hoje. E a sua realidade de vida é o quê? Contextual. E o jornal, o que é mais atualizado que um jornal? Justamente. Então, os dois, para ele, você pode pensar diferente, tá, irmão? Estou explicando. Você pode até falar assim, eu não acho que é assim, não. Você tem liberdade. Porque isso aqui não é texto bíblico. Isso aqui a gente não está analisando a Bíblia. A gente está analisando um pensador, um teólogo, que foi importante no desenvolvimento da história da teologia. Isso é importante para a gente. Sabe por quê? Se você for num seminário comum, um seminário bíblico, de igreja comum, não vai nem falar sobre isso aqui, não. Só vai te falar de Bíblia. Você não vai nem ouvir falar de nome de pensador, tá? Mas é importante você saber, porque num dia que você encontrar um teólogo mesmo, formado às vezes numa faculdade, ou formado aí com mestrado, com doutorado, você vai saber no mínimo entender o que ele está falando e quais são as referências desses autores aqui, que são importantes, tá? Então esse é um curso que tem uma intenção de te formar, mesmo que seja nesse nível ministerial, porque esse é um seminário ministerial, mas você vai ter conhecimentos aqui que são de nível superior, tá? Esse homem acreditava nisso. E para mim também faz todo sentido, irmão. A pregação ela é contextual. Como é que você prega para alguém sem observar a realidade de vida que ele está vivendo? Porque senão, sabe o que vai parecer, irmão? Vai parecer que você está acusando as pessoas. Vai parecer que você está pregando para acusar. Ou para, não, você é assim, né? Ou vai ser só aquela pregação que também está associada com isso de João Batista. João Batista, a pregação dele era contextual. Até quando ele xinga as pessoas, raça de víboras, era contextual. Por quê? Porque ele pregava para judeu. Judeu que não vivia a prática do judaísmo. Por isso que ele chama de víboras, cobras, traiçoeiras, mentirosas, traiçoeiras, né? Você não pode confiar nela. E é isso que eram eles lá, judeus que viviam sem a prática do judaísmo. Ele não estava ali chamando ninguém para aceitar Jesus. Não estava. Ele estava chamando um judeu para ser judeu de verdade. Essa que é a pregação de João Batista. Jesus não. Jesus não. Jesus já chama ali as pessoas. O arrependimento dele é arrependimento por não ser um judeu correto, tá? Jesus chama a pessoa para uma vida totalmente diferente. Uma vida relacionada ao cristianismo, ao nascer de novo. Jesus que vem com o nascer de novo. João Batista não tem nascer de novo, não. Tem restauração do velho pacto. O que é o batismo, irmãos? Olha só.
isso aqui é importante. O que era o batismo de João Batista? Tá? João Batista primeiro pregava para judeu. Quem que ele batizava? Judeu. Aí outra interpretação errada de algumas igrejas. Aí tem gente que fala, não, se a igreja, lá em João Batista, começou assim, né? Se o batismo começou assim, lá em João Batista, as pessoas eram batizadas naquele exato momento, então nós também podemos colocar um tanque batismal aqui e batizar as pessoas a qualquer momento. Irmão, se você leu esse texto e interpretou desse jeito, eu te falo o seguinte, seu pastor não soube ler a Bíblia. Não soube ler a Bíblia. Porque esse batismo era feito para judeu, por isso que podia batizar na hora. Porque o judeu, ele já sabia do conhecimento bíblico. Ele não precisava de curso. Igual a gente tem curso aqui. A pessoa não sabe nem quem é Jesus. Tem dia no culto, eu até já dei esse exemplo aqui para os irmãos em culto. Já teve culto em igrejas que eu participei, que o pastor não falou nenhum momento em sua pregação sobre o que era aceitar Jesus. Chegou no final, alguém aí quer aceitar Jesus? E eu estava como membro da igreja e tinha um rapaz lá que eu sabia que não era evangélico. E aí eu cheguei nele e perguntei, irmão, você sabe o que é que o pastor está falando? Você sabe o que é aceitar Jesus? Ele falou assim, não sei. Eu aceitar Jesus é você reconhecer que Jesus veio aqui na terra, que Ele morreu para te salvar, para te livrar do inferno, para te dar uma vida abençoada, para restaurar o seu relacionamento com Deus. Que Ele veio, nasceu, morreu e ressuscitou, para te dar garantia de que um dia, quando você sair dessa terra aqui, você vai ter um lugar junto com Ele no céu, tá? No paraíso, aonde for, você vai estar com Ele, com Cristo. Você entende isso? Entendo. Você quer aceitar Jesus? Aí ele, eu quero. Aí nós fomos lá na frente e ele aceitou Jesus. Mas irmãos, as pessoas não sabem nem o que é aceitar Jesus. Como é que você prega para alguém sem explicar aquilo que você está falando? Então tem gente que muitas vezes vem na igreja, aceita Jesus e não sabe o que é aceitar Jesus. Então a palavra tem que ser explicada e isso tem um contexto. Agora o batismo, o que era o batismo? O batismo ele já existia antes de João Batista. O batismo era feito o seguinte, vamos supor que aqui é judaísmo, tá? Nós não somos mais evangélicos, somos judeus. E aí a irmã, está aqui no canto, ela é grega. Só que ela veio à sinagoga, gostou da palavra e quer se tornar uma judia. Nós somos judeus, o que nós vamos fazer? Nós vamos ensinar ela como é que funciona e nós vamos batizar ela. Nós vamos colocar ela na água e vamos jogar água sobre ela. Por que nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer isso porque agora ela se torna judia, entre aspas, junto conosco. E a água que vai estar passando por cima dela vai simbolizar que ela também, assim como nós passamos com Moisés pelo Mar Vermelho para adquirir o direito de morar na Terra Santa, ela também, através do batismo, vai simbolizar que ela passou o Mar Vermelho e o Jordão ali, né, pelas águas, com Moisés. Isso que era o batismo. A diferença, que realmente era inovação em João Batista, é porque o batismo de João Batista era um batismo para judeu se arrepender. Era o judeu que estava se arrependendo. Isso é totalmente inovador. Ele chama, por exemplo, o judeu como se fosse o seguinte, olha, vem cá, se torna judeu de novo. Volta lá atrás, passa pelas águas de novo, tá? Passa pelas águas de novo para você se tornar um judeu de verdade. Arrependa-se, renove-se, larga o velho homem, começa agora de novo. É isso que João Batista está fazendo. E aí tem pastores que lê o texto, esse texto, e acha que da igreja você pode chamar qualquer um a qualquer momento para vir e ser batizado. Não é assim, irmão. O texto, você pode até fazer isso, não tem problema, você tem liberdade, é você e Deus. Só que se você for analisar o texto de verdade, teologicamente, você vai ver que isso não deveria ser feito assim, tá? Então qual que é o certo? Preparar a pessoa para o batismo. Porque ela tem que saber o que ela está fazendo. Senão não vale o batismo, é a mesma coisa que você batizar uma criança. Ela não sabe, aí vai adiantar alguma coisa você batizar a criança? Não vai, ué.
A mesma coisa, o cara vai vir aqui e vai aceitar Jesus. Amém, o pastor vai ficar feliz, aquele monte de gente. Mas ele não soube o que ele estava fazendo. E por isso que a igreja, a maioria do pessoal que aceita Jesus não fica na igreja, porque eles não sabem o que está fazendo. Não sabe o que está fazendo, irmão. A maioria. Para isso que nós temos aqui, ó, estudar a Bíblia e ter a ideia desse contexto bíblico e contexto social. Depois disso, olha só. A igreja, ela é uma instituição política também, políticos. Onde tem sociedade, onde tem pessoas, tem instituições políticas. Então a igreja é uma instituição política. Então a teologia tem que ser feita dentro desse contexto político e o contexto social. Eu tenho que saber minimamente sobre a sua vida. Minimamente eu tenho. Não para pregar, mas para fazer a teologia. E aí tem uma história assim que o pessoal comenta, né? Que, um irmão virou para um pastor ou para outro irmão e falou assim: pastor, eu não vou estudar teologia não. Eu não vou estudar teologia porque teologia não expulsa demônio. Não vou estudar teologia, tá? E é verdade, irmão. Teologia não expulsa o demônio. O que expulsa o demônio é o nome de Jesus. Então, se vier uma criancinha e essa criancinha falar para um demoniado: sai em nome de Jesus, para aquele demônio, vai sair pelo nome de Jesus. É o nome de Jesus que expulsa. Não é a autoridade do pregador, não. O nome de Jesus, tá? O nome de Jesus que expulsa. Então, quando o demônio entra na igreja dessa forma, tá? Não, a teologia, ela não expulsa. Agora, o problema é quando o demônio entra na doutrina da igreja. E isso que é difícil de tirar, irmão. Quando o demônio tenta entrar, e ele está tentando entrar, na sua igreja, na minha igreja, aonde for, está tentando, na sua vida, ele quer que você abra mão dos seus valores. Na sua vida, ele quer que você abra mão dos princípios que Deus tem para a sua saúde espiritual. Porque ele te derruba com você dentro da igreja, tá? Te derruba com você dentro da igreja. Ele quer entrar. Quando ele consegue entrar, é só a teologia para expulsar. Então a teologia, ela é fundamental para isso. Ela expulsa o demônio de dentro da doutrina da igreja, de dentro da doutrina da vida das pessoas, porque ela esclarece como as coisas devem ser, tá? Então esse aqui é um pequeno resumo sobre a vida e o trabalho desse homem, tá? Na apostila vai ter mais, provavelmente aí na videoaula, na tela também vai ter um texto resumido sobre esse pensador, tá? E a gente vai aqui ver um pouquinho do pensamento do Paul Tillich, tá? Ele viveu em 1886 e morreu em 1965. Para ele, a teologia também ela é contextual. Então tá aqui, ó, nessa mesma ideia, tá? Ela deve levar em consideração a vida das pessoas, tá? Interpretar a vida enquanto se vive a fé. Quer dizer, você está vivendo a sua fé, certo? Você está vivendo a sua fé. Você tem que ler e se orientar pela palavra de Deus, pelo texto bíblico. Mas o correto, ao fazer isso, é você interpretar a sua própria vida enquanto você está vivendo a fé. Por quê? Porque coisas novas aparecem. Referências diferentes aparecem. Os valores, em alguma medida, eles tentam se modificar. E aí, como é que fica a igreja nesse contexto? Como é que ficam os valores? Por exemplo, a gente tem aí, por exemplo, a corrupção. Em que medida, olha só, irmãos, nessa levada de políticos que foram presos aí, tem cristãos que foram presos. Só dar um exemplo aqui para vocês ficarem, não sei se quem tem mais interação sabe disso. O Cunha, evangélico, crente. Quem mais? Pimentel? Misericórdia. Até o Pimentel é crente. Glória a Deus. Deus abençoe a vida dele. Mas estão vendo como é que são as coisas, irmãos? Vai entrando na mente da pessoa e vira natural. E nós temos aquela mania, né? De, em alguma medida, começar a achar as coisas naturais. Você está lá no seu escritório, no escritório da empresa que você trabalha, você leva uma canetinha para casa. Irmãos, é roubo do mesmo jeito. E esse negócio na canetinha, vai entrando, que um pouquinho, a TV a gato. Ah, tem TV a gato na sua casa, irmão? Misericórdia. Nem me fala não quero nem saber. Eu não quero nem saber.
eu não quero nem saber, eu nem falo isso aqui na hora de culto, não, mas no seminário teológico vocês vão me aguentar, porque aí é o que eu vou falar. No culto, às vezes, eu nem comento sobre isso, mas, irmãos, tenta desviar dessas coisas, irmão, porque parece que é um ganho, mas espiritualmente te prende, você não sabe. Uma TVzinha a gato te prende espiritualmente. Aí você, às vezes, está orando 500 anos por causa do negócio, não acontece. Quando você pensa que o negócio tem uma trava espiritual na sua vida, que às vezes é uma TVzinha H. Misericórdia, irmão. Mas aí tem coisa aí de água e luz que não dá nem para você falar, porque tem local que já está estabelecido. Se não for assim, você nem tem. Se você não fizer o gato, você não tem nem água e luz. Mas assim, e outra coisa, se você pegar a Constituição, isso é coisa essencial, tá? Coisa essencial, aí você tem até uma desculpa. Agora, TV a cabo, irmão, é supérfluo, você não precisa. Você pode ficar sem, entendeu? Então, assim, por causa de água, ninguém vai ficar sem água, não. Ninguém vai ficar sem água, não. A água não tem dono. Né? A energia também é uma coisa que praticamente não tem dono. Se você for olhar assim, de forma estrita, não tem dono. Agora, TV a cabo, água e luz, assim, ainda é errado, mas passa. Agora, TV a cabo, irmão. Não, é a mesma coisa de você falar, é a mesma coisa de roubar um tênis. Né? Você pode ficar sem um tênis, pode ficar com um chinelo. O cara vai lá e pega o tênis, entendeu? Bom, é a minha forma de ver, né? E quando a gente pega a Bíblia, a gente vê que a vida do crente tem que ser a vida mais correta possível. Tem coisa que não vai conseguir ser 100% correto, não. Vamos supor que você é político, né? Irmão, o político, você pode, tem coisa que vai ter que fazer vista grossa. Policial civil, irmão, você conhecer um policial civil, conversa com ele para você ver. Tem um monte na igreja. Todas as igrejas têm policial civil. Policial civil, você pode até não querer participar da trambicagem, mas tem. Então o que o cara tem que fazer? Vista grossa, você tem que fazer, fingir que não está vendo. Tem coisa que tem que ser assim. E tem coisa que às vezes você tem que fingir que não está vendo também no seu dia a dia, você sabe que é errado. Você tem que fingir que não está vendo, irmão. Mas assim, agora aceitar aí é diferente, tá? Aceitar é diferente. Então, o que eu estou dizendo é que você não tem que aceitar, porque quando você aceita, você está colocando uma responsabilidade sobre si, tá? E isso te trava espiritualmente. Agora, o que o outro está fazendo, a responsabilidade é dele, né? Então, é isso. Irmãos, olha só. Então, você tem que observar diariamente a sua vida e o pastor também. Esse é o trabalho do pastor. Qual que é o contexto social, o que nós estamos vivendo? Por isso que tem que estudar, pelo menos, você tem que saber um pouquinho de política. Tem que saber. Você tem que saber. Você tem que saber um pouquinho, o pessoal está uma discussão agora, o que é direita e o que é esquerda? Você não sabe. E aí? Aí você está escutando, um fala que é isso, outro fala que é aquilo. Se você não souber, você não vai saber se posicionar. Ah não, porque tem gente, igual eu posto muita coisa de política, na verdade só tem rede social para saber de política. Eu só tenho para isso. Não posto nada de igreja lá. De igreja é página de igreja, tá? Meu perfil lá, agora tem alguns irmãos que me adicionaram aí. Aquilo ali, você não vai ver nada de igreja, não vou ficar ali mandando mensagem, não tem que ficar mostrando que eu sou pastor ali, não tem que ser pastor aqui e na rua. Na rede social, sou uma pessoa comum, que nem vocês, que acompanha a rede social, só isso. Tem pastor que faz do rede social um meio de vida dele, faz piada, posta, mostra coisa de igreja, amém, pode fazer isso também? Pode, mas não é a minha visão. Minha visão é, se tem coisa espiritual, vai para a página da igreja. Coisa minha, se eu quiser postar, eu posto. Se eu não quiser, não estou nem aí. Eu quero ser uma pessoa como você é, que também aproveita a rede social da forma que acha que é correto. Então, eu tenho para saber de notícias sobre política, sobre sociedade, tá? Porque tem coisa que você só sabe por ali, tá? Mas nós temos que entender, irmãos, sobre política. Minimamente sim, para entender. Até para você levar, tem gente, por exemplo, que leva candidato na igreja, que coloca placa de candidato aí na época de eleição, e esse ano tem eleição, né? Coloca placa de candidato aí, e aí, como é que funciona isso? Tá certo, tá errado? Em que medida isso pode ser feito? Quem responde isso? Teologia. Teologia. Vai pegar a teologia e vai assim, olha, isso aqui é aceitável, isso aqui não é aceitável por causa disso, disso, disso. Semana passada, eu fui na casa de um irmão, e conheci uma parente da esposa dele e a moça está falando que é contra falar de política em igreja. Irmãos,
A igreja é uma instituição política também. Se não pode falar de política na igreja, tem que fechar a igreja, porque qualquer coisa que a gente fala aqui, a gente está falando de política, não de política de forma formal, mas a política que um ser humano faz. Nós somos seres humanos que fazemos política o tempo todo, tá? Então a política faz parte, então você tem que ensinar política. Na igreja, principalmente, você tem que ensinar política. Por quê? Por causa da realidade social. Na sua igreja, as pessoas não sabem de política. Se você que é o pastor não ensinar, vai continuar sem saber, tá? Porque o resto da sociedade, os próprios políticos não querem que saiba, porque aí eles vão sempre ser enganados. E esse país está do jeito que está porque a gente é enganado o tempo todo. Nós somos enganados, tá? E a teologia, ela vem para trazer luz em todas as áreas. Aonde, pastor? Tudo. A teologia entra em tudo, tudo. Então a teologia entra na política? Entra no esporte, até no esporte, até Paulo falou isso. Usando o seu exemplo, usou o pessoal na hora das corridas, ele não corre para ganhar um prêmio. Até o esporte ele utilizou para poder falar a respeito disso. E você não é o templo do Espírito Santo? Você não é o templo do Espírito Santo? Vai fazer uma caminhada. Né? Fazer a caminhada. Fazer uma caminhada. Eu sou o templo do Espírito Santo, vou cuidar da minha vida, saúde. Né? Você falou que tem asma? Andar, tem que andar, dar uma corridinha, um piquezinho para melhorar. Né? Coração ficar bom. O templo do Espírito Santo, cuida dele. Não cuida da igreja? E você que é o templo do Espírito Santo, tem que cuidar. Tudo isso, irmão, a teologia entra em todas as áreas. Então, por isso que nós vamos ver filosofia, vamos ver as outras disciplinas também. Aí, olha só, a teologia é serva da igreja. Por que a teologia é serva da igreja? Porque a teologia, ela é utilizada para adequar a doutrina da igreja. Como é que está o culto? O culto está correto? Escuta isso, o irmão que estava aqui agora, testando aqui para a gente equipamento de som, ele falou que ele está frequentando uma igreja próxima aqui, em que o pastor chamou um outro pastor para pregar e o pastor estava lá pedindo dinheiro em cifras. E é uma igreja que não tem o hábito de fazer isso, em cifras, a partir de R$1.000. Que é uma igreja que não tem o hábito de fazer isso. Isso choca os irmãos. Ele falou que a igreja deu uma esvaziada, o cara fez isso uma vez lá, a igreja, o pessoal foi embora. Por quê? Porque onde o pessoal aprende que é de verdade, como as coisas devem ser de verdade, quando acontece um escândalo desse, as pessoas sabem da verdade, não, pera aí, deixa eu caçar meu rumo aqui, se essa é a mensagem que vai ser pregada aqui a partir de agora, não é isso que eu estou habituado. Né? Então, e o que eu falei com ele é o seguinte, se eu sou o pastor de lá, eu tomava o microfone da mão do irmão na hora. E eu te falo o seguinte, irmão, se ele pregou isso, foi o pastor já sabia que ele ia pregar. Entendeu? Ele pode até falar que não, mas já sabia. A pessoa não chega e pede dinheiro na igreja dos outros assim, sem avisar não, irmão. Dificilmente. E se acontece, teve uma irmã aqui, que aqui nessa igreja, teve uma oportunidade e ela pregou um negócio assim, errado, que eu poderia ter deixado passar batido. Eu poderia. Só que eu falei o seguinte, se eu deixar passar batido, eu vou ter uma confusão maior, porque isso pode virar um problema maior para mim depois. O que eu fiz? Na hora que eu peguei o microfone, agradeci ela, falei que foi uma bênção, mas que tinha um ponto que tinha que ser corrigido. Na hora, irmão. Na hora. E a irmã não voltou mais. Fazer o quê? Se você não quer aprender, você não quer ter aqui, irmão, humildade. Você não tem humildade para aprender, sai da igreja. Fica na igreja não, tá? Aqui quem manda é Jesus, tá? E tem que ter humildade, porque a palavra tem que vir de Deus. E tem que ser o quê? Sabendo que a teologia está como serva. Tem erro teológico na igreja? Ou corrige, ou se não é para corrigir, você pode ver que a igreja esvazia, naturalmente a igreja esvazia, tá? Então tem que ter correção. E para ter essa correção e a sabedoria para entender o que está acontecendo, só estudando teologia, tá? Teologia. Por quê, irmão? Porque o contexto histórico, você não sabe lá lendo o texto bíblico somente não. Tá? Se o pastor pega o texto bíblico, igual o caso do batismo que eu li aqui agora, que a gente viu, né? Se você pega só o texto do batismo, irmão, o texto está falando aquilo ali mesmo, a pessoa chegava e era batizada. Mas quando você vai no contexto histórico, você vê que não é assim. Então a Bíblia tem que ser interpretada de forma correta. Então, por isso, hoje eu trouxe aqui para os irmãos verem. Quando você pega a Bíblia para ler, você tem que ter algumas coisas na sua mão. Você tem a Bíblia, pode ser uma Bíblia de estudo, que aí eu não vou mostrar, porque vocês sabem o que é, né?
que ela vai vir com um comentário, versículo por versículo. E aí, como estratégia de venda, as editoras colocam nessas Bíblias temas específicos, do obreiro, da mulher. Não, procura uma mais genérica, que seja para a palavra mesmo, uma análise para a palavra, não a mulher especificamente. A não ser que você queira uma da mulher, para poder trazer mensagens específicas para a mulher. Aí você compra uma Bíblia extra para a mulher, para você trabalhar temas em culto que tiver só mulher. Agora, culto que tiver igreja no geral, o ideal é você ter uma Bíblia que atenda a todo público, né? Com comentários que atenda a todo público. Mas se você quiser uma específica, amém, você pode ter também. Mas aqui, olha, um dicionário bíblico. Isso aqui é um dicionário baratinho, né? Custa uns 40, 50 reais, antigo já, mas ainda é vendido, tá? Uma palavra que você desconhece, você vem cá, acha no dicionário bíblico, você toma ciência de um significado de nome, de alguma coisa ali que, até às vezes escrita em português, aí você vai ter que acessar um dicionário da língua portuguesa para saber o significado daquela palavra, mas você não lê a Bíblia sozinha não, um dicionário bíblico, um dicionário da língua portuguesa também, que vai te ajudar a decifrar algumas palavras que são da nossa própria língua, mas que são ali, tem um nível de dificuldade para saber o que é. E isso aqui, no mínimo, irmão, a Bíblia de estudo, né? Histórica aqui, ó. Comentário histórico cultural do Novo Testamento. Livrinho desse aqui. Esse aqui custa, acho que, 100 reais um livro desse aqui. Mas quando você lê o Novo Testamento, a cada capítulo, a cada versículo, o livro vai te dar o histórico cultural daquela passagem. Então, por exemplo, né, a Bíblia vai falar o seguinte, Novo Testamento, né? Não se coloca vinho novo em odre velho, né? Qual que seria o significado desse texto? Alguém sabe? Por que está falando isso? Faz sentido, tá? Faz sentido o que você falou. Mas se você pegar o significado o significado histórico-cultural, você consegue entender melhor o que está querendo ser dito. Olha só, você fez o vinho, suco de uva, foi lá, pisou o suquinho de uva, certo? Se você coloca aquele suco, aquela mensagem, o que está querendo dizer aqui é o seguinte, a mensagem, a palavra que é produzida, que é uma palavra nova, é um renovo, se você aceita essa palavra com a mesma mentalidade antiga, velha, cheia de valores, que não procede, não se abre para o novo, a tendência é você não aceitar aquilo dentro de você. Por quê? Aí não, vamos pegar o vinho, tá? O vinho novo, quando você coloca ele dentro de um odre, o odre o que é? É uma estrutura feita de couro, é uma bolsa feita de couro, certo? Quando o couro está velho, como é que ele fica? Ele fica ressecado e quebradiço. Se você coloca um vinho novo ali, um vinho novo dentro desse odre, o que vai acontecer? Você vai tampar, só que ele vai fermentar lá dentro, ele vai inchar. E se ele não tiver com o couro elástico, quando está com o couro elástico, aquilo incha junto com o vinho. E depois, quando o vinho desincha, da mesma forma ele volta. Se o odre é um odre velho, e está com aquele couro já ressecado, o que vai acontecer? Na hora que inchar, ele vai se romper. E aí você vai perder o vinho. Esse que é o contexto, tá? Histórico-cultural. Se você não sabe disso, você não sabe o que está sendo dito efetivamente. Mas as pessoas daquela época sabiam. A mesma forma, assim, ó, aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. Por quê, irmã? Fala aí, você que é a mais espertinha aí da turma. Aquele que põe a mão... pode falar. Aquele que coloca aqui, ó, aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. E aí? Mas eu acabei de falar esse texto para ela quando ela chegou. Então, bom demais, irmão. Fala aí o que é, então. Tem que falar do que eu te falei. Não, você que tem que falar, ué. Não, é porque quando ela chegou aqui, aí eu falei com ela assim, agora nós estamos na história e tudo mais. Pega a fichinha e vai para esse. Ela, não, eu nem sei se eu vou ficar para esse aquele que coloca a mão na área, não é gente olhar para trás. Você já está aqui, você vai ter que... Amém. Mas qual que é o significado? O significado
eu não gostei, eu simplesmente jogo tudo a perder por causa do que eu não gostei. Ó, esse é o sentido. O que você falou é o sentido, não é o significado. Olha só, você tem que saber o que é. E para saber o que é, aqui ó, histórico-cultural. O que era o arado? 2 bois, certo? Eu tenho 2 bois e por cima do pescoço dos 2 eu coloco um jugo, tá? Que é uma madeira forte, pesada, que vai sobre eles e o boi vai puxar aquele jugo, concorda? Atrás eu tenho o arado. O arado era feito também de madeira, com fincas, que é feito o quê? Para preparar a terra para a plantação. Esse arado, quando não tinha esses caminhões, né? Você tem ideia, um caminhão desses de arar aí a terra, ele faz o trabalho de 100 pessoas. Um caminhão pequeno, de 100 pessoas. Naquela época era feito tudo à mão, com bois puxando, porque os bois são mais fortes para puxar. Então o que acontece? O ser humano, ele não puxava o arado, mas ele controlava a altura da finca, da ponta do arado na terra. Então o que acontece? O homem, para arar a terra, ele tem que segurar a mão no arado, ele tem que controlar a profundidade que o arado entra na terra e ele tem que controlar o boi que está na frente. Então ele está com uma mão ou 2 mãos aqui, talvez com uma vara na frente nos 2. Então olha só, você pode olhar para baixo, mas olhando para frente ao mesmo tempo. E você pode olhar para frente. Quem põe a mão no arado, se olha para trás, mata os bois que estão na frente. Se você... Olha que mistério que é isso, irmãos. Você colocou a mão no arado, você não pode olhar para trás. Se olhar para trás, você mata aquilo que você está fazendo. Você mata aquilo que está com você. Você perde a oportunidade daquela obra. Irmãos, você tem que estudar teologia. Toda igreja tinha que ter um curso desse. No mínimo desse básico, irmão. Básico assim, nosso curso não é básico. Nosso curso é um curso já completo, mas eu digo assim, no mínimo a pessoa tem que passar pelo curso de teologia uma vez na vida, certo? Porque tem muita coisa, crença, né? Crença dentro da igreja que é um monte de besteira, um monte de religião, um monte de coisa religiosa, que você fica escutando e fica vivendo. E muitas vezes são palavras até que te fazem sofrer, te levam ao sofrimento. O conhecimento te liberta, irmão. Então, a teologia é importante por causa disso. Então, por isso que a gente está tendo esse primeiro momento. Para quê? Para quando você ficar assistindo a aula de filosofia, assistindo a aula de psicologia, ou outras aulas, né, que sejam diferentes, por exemplo, a apologética, que é a defesa da fé, você não ficar assim, ah não, o que é isso? Por que eu estou estudando essas coisas? Tudo isso é um complemento à prática da vida cristã e à prática do trabalho do obreiro, né? Principalmente para isso, aquele que quer fazer algo na igreja, você tem que ter conhecimento, tá? Alguém sabia disso aqui? Sabia, irmão? Você sabia? Você sabia, Silval? Então, já tinha explicado, né? Ah, tá. Uhum. Então é esse que é o significado, irmão. Então tá vendo que é importante? Importantíssimo. Então esses dois aqui, ó, comentário histórico cultural, esse aqui é só do Novo Testamento. Esse é um dicionário para a Bíblia toda. Normalmente a Bíblia de estudo costuma ter no finalzinho também uma chave bíblica, que também é bom, né? Que a chave bíblica você tem uma palavra específica, né? Por exemplo, amor. Aí você coloca amor, vai te dar vários versículos que tem aquele mesmo tema. Então te ajuda a formar uma pregação sobre amor, por exemplo. Mas aí você vai ter que ler o versículo e ler o contexto que está em torno, pedaço do texto antes e depois, para você saber se aplica isso, tá? Por que isso é importante, irmão? No caso aí do contexto, é importantíssimo. Por quê? Certo dia eu estava numa igreja e o pastor estava falando de prosperidade. Eu já até contei isso para os irmãos aqui. E aí o irmão pegou um versículo lá no livro de Jó que fala que um dos amigos de Jó falando para Jó o seguinte, olha, eu nunca vi o justo passar dificuldade. Se está passando dificuldade é porque você não está sendo abençoado por Deus, é porque Deus, você está errado, você está em pecado. Tá? Aí o pastor está falando sobre prosperidade e pegou esse versículo, que era uma palavra positiva, mas ele pegou isoladamente. Quando você pega versículo isolado, irmão, para dar a mensagem. E aí eu, que já tinha conhecimento, eu peguei aquele versículo na hora. Só que o pastor era meu amigo, eu não falei nada com ele não, porque eu fiquei até sem graça, porque tem alguns pastores que não têm humildade, e esse não tinha. Eu sabia que não ia adiantar eu falar com ele. Mas na hora que eu peguei, eu só mostrei para minha esposa aqui, ó, onde que ele está pegando aqui.
E começou a pregação assim, quando você pega um versículo que está errado, a pregação fica toda errada. Toda errada, irmão. Você começar com um versículo errado, porque aquele versículo, no final do livro de Jó, mostra que todos os amigos deles estavam errados com relação à opinião que eles tinham com relação à vida de Jó. Então, você não pode pegar aquele versículo para falar, mesmo que o versículo esteja certo, para falar de alguma coisa sobre a vida do cristão. Porque o contexto mostra que aquilo está errado. Aquela opinião está errada. Entendeu? Igual, por exemplo, quando Davi fala assim, nunca vi um justo mendigar o pão. Irmão, tem pastor que chaga. Ó, irmão, nunca vi um justo mendigar. Quem falou isso foi quem? Davi. Davi que falou isso, irmão. Tem justo que mendiga o pão? Tem. O Jó que a gente falou que agora mendigou o pão. Hein? Jó mendigou o pão. Sem nada. Foi lá na dificuldade, passando dificuldade. Então, o cristão pode passar por dificuldade? Pode. Pode, irmão. Pode. Então, tem que ter responsabilidade na hora de pregar a palavra de Deus. Por isso, irmão, pastor tem que passar pelo menos por um curso básico. Pelo menos. Deus usa todo mundo, irmão. Deus usa todo mundo. Mas se você é um pastor, uma pastora, você tem que passar por um curso sim, irmão. Tem que passar. É necessário. Porque Deus quer te usar mais. E você não pode cair nesses erros, não. Porque isso é uma oportunidade do diabo para doutrinariamente, em alguma medida, te enganar e prejudicar o desenvolvimento da obra de Deus. Porque pode ser que não, aqui não, agora não. Só um exemplo. John Wesley foi uma pessoa abençoada, né? Vocês conhecem John Wesley. John Wesley, entre aspas, aí, ele fundou a Igreja Metodista. Hoje, só no Brasil, tem mais de 7 milhões de metodistas, tá? A igreja dele, eu fui lá, a igreja dele, hoje, aceita homossexual se casar na igreja. Tem um casal de homossexual se casou, a igreja traz na frente, não faz o casamento não, mas chama na frente, todo mundo ora e abençoa a relação dos dois. Você pode até aceitar homossexual na igreja, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, é um pecado como qualquer outro, né? É um pecado. Se aceitar na igreja, é responsabilidade, não, a gente aceita todo mundo que entra na igreja. Agora, você concordar com o pecado, tá entendendo? Isso é condenação. Você está sendo condenado junto com ele. E é isso que é feito hoje na igreja do próprio John Wesley. Será que ele teve uma preocupação com a igreja do futuro? Ou será que ele só preocupou com a igreja do momento? Então, um erro teológico nosso hoje pode representar uma barbaridade no futuro. Aí você vai ver aí, ó, história de igrejas como a Adventista do Sétimo Dia, que começou desse jeito, tá? Apesar que hoje eu sei que é uma bênção, hoje a igreja é uma bênção, mas começou desse jeito, tá? Você vai ver Testemunho de Jeová, foi isso. Alguém evangélico saiu de dentro da igreja evangélica, tá? Mórmon, mesma coisa. Amish, que a gente não tem aqui, né? Pelo menos não tem notícia. Mas desse jeito, estava dentro de uma igreja evangélica, entrou uma doutrina errada. E aí virou uma religião enganosa, cheia de erro doutrinário. E a mesma coisa a igreja católica, que acumulou uma série de erros teológicos, de doutrina, ao longo da sua história. A teologia é serva da igreja, tá? Quem que é responsável por isso? Não é só o pastor, não. Todos. Agora, o pastor vai ser cobrado por isso. O pastor vai ser cobrado por isso. Então, você pode ter um membro que tem mais conhecimento que o pastor, às vezes. Acontece, né? Acontece de ter. Só que a responsabilidade é do pastor. Depois disso, irmãos, a teologia ela funciona como chave de resposta para o mundo. Quer dizer, olha só, a igreja, o que ele está querendo dizer aqui? Que já é o pensamento de Tillich, né? A igreja ela é bombardeada pelo mundo e pela sociedade, certo? Então você tem a mídia, você tem a ciência, todos eles questionam a igreja. A teologia, ela dá embasamento teórico para a igreja se defender dos ataques do mundo. Como eu disse, quando você vai conversar com um ateu, você não conversa com um ateu com base na sua fé somente, não. Você tem que usar a ciência. Como? A história, a filosofia, a lógica, para mostrar o seguinte, espera aí rapaz, você pode até continuar acreditando no que você quer acreditar, mas a nossa fé tem esses fundamentos aqui, por causa disso merece ser respeitada. Nós somos uma instituição política também, então nós temos direitos, e os nossos direitos têm que ser respeitados.
Pronto. Tá? Pelo menos não mexe conosco. Se você não quer vir para nos ajudar, não mexa conosco. Nós temos direitos, tá? E os nossos deveres nós cumprimos, que são essas obrigações aqui, ó. Ok? Então, ela é uma chave de resposta para dar o quê? Dar consistência àquilo que nós temos de fé, de verdade, de justiça, com relação àqueles que duvidam da nossa integridade. Porque sempre vão duvidar. Você pode ser a pessoa mais correta. Ó, por exemplo, o próprio Jó que a gente estava falando, né? Pessoa mais correta. Os amigos conheciam ele. Errou, caiu ali, pelo menos assim, não errou de fato, né? Mas sofreu a consequência, algum tipo de consequência, e já começaram a apontar o dedo. Ó, tá errado, tá errado, tá. A igreja pode ser perfeita, sempre vai aparecer um para apontar. Não foi assim com Jesus? Perfeita em todas as coisas, ó. Sempre tinha um fariseu lá. Sempre tinha alguém, um conhecedor da lei, que estava ali apontando algo que era verdadeiro e íntegro, como se fosse alguma coisa errada. Tá? Até pregar contra o que eu falei aqui agora, a respeito de homossexualismo, irmão, na Inglaterra, se você começar na rua a pregar e ler o texto, você só lê aquele texto que fala sobre homossexualismo, você pode ser preso. Tá? E lá tem casos disso, de pastores que foram presos justamente por pregar contra o homossexualismo. Tá? Não precisaria pregar diretamente contra, né? Porque se você falar da vida de Cristo, você já está falando contra o homossexualismo. Não precisava, ele poderia ter respeitado mais, mas ele quis pregar, tá? Ou Deus falou com ele, não importa, ele deveria ter esse direito, porque isso também é liberdade de expressão, né? Porque falar mal da igreja todo mundo pode falar, né? Todo mundo pode falar mal da igreja, mas a igreja não pode nem se referir ao que é próprio dela. Então é o seguinte, se a gente não se manifestar politicamente, sabendo das nossas bases de fé, até o nosso direito de liberdade de expressão religiosa, a gente pode perder, tá? Então tem que ter organização política na igreja, sim. Para quê? Para assegurar o seu direito de ser cristão, de ter a sua fé, tá? Outra coisa aí, não é pensamento dele, mas é um posicionamento meu que eu acho importante. A igreja tem que conhecer das leis, tá? Não tem aqui no nosso currículo ainda uma disciplina que fale sobre isso, mas eu pretendo trazer um advogado para dar, nem que seja 2 aulas, né, um dia de palestra sobre direito constitucional mínimo. Mas, por exemplo, só para tirar a curiosidade dos irmãos e dar um exemplo da importância de aprender sobre as leis do país. Por exemplo, a gente tem culto na praça, não tem, irmã? Certa vez eu saí com um grupo de jovens e fui fazer um culto na praça aqui, numa praça aqui de um bairro aqui próximo, tá? Olha só, poderia ter dado confusão. Nós chegamos na praça, não tinha quase ninguém, pegamos uma caixinha, ligamos um violão, um microfone e fizemos um pequeno culto. De uma hora para outra veio um pessoal de uma igreja evangélica que ficava ali próximo. E eles veio fazendo aquele barulhão. Se eles passassem direto pela rua, fazendo barulho, não tinha problema nenhum. O problema é que eles entraram na praça e fizeram um culto deles na mesma praça e o som deles abafaram o nosso cultinho. Né? Qual que seria o correto? Seria alguém da igreja ter vindo, conversado conosco, perguntado que horas que vai acabar. Ah, mas vai acabar daqui a 10 minutos. Esperar os 10 minutos e aí fazer o culto deles. Por quê? Porque na Constituição ele já zela sobre isso. O culto é livre. Culto, quando é feito ao ar livre, a preferência é de quem chegou primeiro. Então, se você sair, antigamente dava, não sei se vocês são cristãos há muito tempo, antigamente tinha muito evangelismo. Não sei se a irmã é mais tempo. Tinha muito evangelismo. E tinha vezes que uma igreja marcava evangelismo numa praça, quando você chegava lá já tinha uma outra igreja fazendo. O que a Constituição fala? O direito de fazer o culto é daquela igreja que chegou primeiro. Então eu não posso fazer o culto na mesma praça que eles. Eu tenho que esperar o deles acabar para fazer o meu. E essa igreja não esperou. Eu, sabendo disso, pensei o seguinte, olha, é crente também, eu vou brigar com eles por causa disso? Não, deixa eles fazer o culto deles. Eu pensei, né? Mas eu poderia ter brigado. E tem pastor que briga. Tem pastor que vai lá e não aceita. Não, irmão, pelo amor de Deus, espera aí. Depois você faz. Por quê? Porque ele, às vezes, vê a igreja como competição. Eu não vejo como competição. A obra é de Cristo. A igreja é de Deus. Então, o que eu posso fazer? Se eu estou aqui, eu posso ser humilde e deixar o erro deles passar batido. Tá? Então, mas é importante saber até das leis do país, irmão. Você sabia disso, irmão? Sabia não, mentiroso. Tô brincando. Olha só. Temporal e eterno. Por que ele coloca essa questão da
teologia ser temporal e eterna. A mensagem de Cristo, ela é eterna, quer dizer, ela veio para mim e para você, só que ela veio para gerações que se passaram. E ela é ainda e vai ser válida para gerações que virão no futuro. Ela é eterna. Ela é eterna. Enquanto houver humanidade, haverá a validade da palavra de Deus. Mas ela é temporal. Por quê? Porque ela é interpretada, ela se dá num momento específico da vida de cada um de nós. Então, ela tem que ser interpretada, o eterno tem que ser interpretado de acordo com a temporalidade do contexto social que nós vivemos. E depois disso, a teologia ela é feita para uma organização e uma pressuposição de que a igreja é uma vivência em comunidade. Tá? Irmão, não existe igreja sem vivência em comunidade. Ah, não, eu sirvo a Deus lá em casa. Você pode começar servindo a Deus na sua casa, mas terminar dificilmente. Dificilmente, tá? Mesmo que você não venha à igreja, templo, tá? Você tem que estar com a igreja, corpo de Cristo. Não existe, irmão. Sabe por quê? Até para você manifestar quem você é. Servir a Deus em casa é fácil demais. É fácil demais. Eu quero ver quando aquele que é homem chegar lá, vai trabalhar lá na casa daquela irmã bonita. Ou a prima, né? Que às vezes nem é nem irmã. Aquela irmã bonita lá. Aí eu quero ver. Aí que você vai mostrar que você é crente. Aí que você vai mostrar. Você tem fé, você é fiel, você consegue resistir à sua carne. Eu quero ver você lidando com alguém e conseguir ser tratado mal, né? E deixar passar batido, oferecer outra face. Você consegue fazer isso? Oferecer outra face? E outra, como evangelizar? Só pela internet? Vamos começar a evangelizar pela internet só agora? Amém, irmão. Internet, se for usada de forma correta, é uma bênção. Mas a vida cristã ela é feita em comunidade, tá? Porque em comunidade você manifesta quem você é. E aí, qual que é a responsabilidade de cada um de nós como igreja? Nos corrigir mutuamente. Então, quando você está na sua casa, você tem uma ideia lá, aquela ideia vira verdade. Vira verdade. Você pode ver, a maioria do pessoal que vive em heresia está isolado. A pessoa criou uma ideia ali, e aí o isolamento dele faz com que se gere uma outra comunidade isolada, e tanto que esse pessoal aí, todo que eu comentei, eles trabalham com grupos de isolamento. Eles saem e tem campos fechados. Amish, por exemplo, eles têm fazendas que vivem sozinhos lá. É uma comunidade sozinha deles. Eles não se misturam com os outros. E isso aí é uma porta para heresia, para erro doutrinário. Além disso, irmão, o maior exemplo para o cristão é quem? Jesus. Jesus não andava sozinho. Jesus andava em comunidade. A comunidade é a igreja, tá? Então, já falei aqui com os irmãos que são membros da igreja aqui, dessa igreja. Quando você serve, Jesus é o exemplo. Então, temos o primeiro exemplo de igreja, a igreja de Cristo. O segundo exemplo de igreja, a igreja dos apóstolos. O terceiro exemplo, a igreja dos pais da igreja, que são os primeiros cristãos. Eles são chamados de patrística ou de pais da igreja. Quando você estudar teologia, estiver falando patrística, está falando dos cristãos do primeiro século ao quarto século. São os primeiros cristãos que começaram a igreja patrística, tá? E desde o primeiro início, irmão, desde ali do primeiro núcleo de igreja, que era a igreja de Cristo, tinha coisa errada? Tinha, irmão. Tinha coisa errada? Lá com Jesus? Jesus e os dois, tinha coisa errada? Tinha. A Bíblia fala que, especificamente isso, que Judas, que estava ali com os dois, ele tirava da bolsa das ofertas dinheiro para si. Tá? Do lado de Jesus, na primeira igreja, Judas pegava, tem dois evangelhos, eu não lembro quais são os evangelhos, mas dois evangelhos falam isso. Quando a mulher lá vem com, não sei se é o nardo, vem lá limpar os pés de Jesus, né, abençoar Jesus com aquele perfume, ele falou assim, por que não pegou isso aí? Podia ter sido vendido por tantos dinheiro e ter dado aos pobres.
E aí 2 dos evangelhos falam assim, mas ele não falou porque ele se preocupa com os pobres. Ele falou porque o dinheiro da bolsa, das ofertas, ficava com ele, ele tirava dele para si. A igreja do próprio Jesus, você acha que Jesus não sabia não? Sabia. E por que você acha que Jesus tolera as coisas erradas na igreja? Porque sempre tem uma coisinha ou outra. Jesus tolera ainda, assim como ele tolerava no início. Qual que é o nosso papel? Fazer a diferença na igreja, não sermos Judas. Não sermos Judas. O diabo quer te transformar Judas. Quer me transformar em Judas. O que nós temos que fazer? Fazer a diferença. Se a igreja de Cristo tinha esse problema, é possível que a minha e a sua tenha esse tipo de problema também. Tome cuidado. O importante é você não ser o Judas, tá? Então, essa é a importância de viver em comunidade. Seguir o exemplo de Jesus. O que você vai fazer todo dia da sua vida, enquanto cristão? Seguir o exemplo de Jesus. Amém? Já deu o horário, então a gente fica só por isso. A gente vai ter então mais 2 aulas então, de introdução à teologia, tá? A gente vai dar continuidade ao desenvolvimento dessa matéria. A gente vai falar na próxima aula sobre os métodos teológicos. Então, olha só, irmãos, essa aula foi só para explicar o pensamento dos dois e em que medida essas ideias podem contribuir para o desenvolvimento nosso enquanto estudantes desse conhecimento teológico que pode em muito contribuir com o crescimento da igreja. Amém? Então, Deus abençoe os irmãos.